Estão todos aqui? Todos descansados? Cadê meu Mose? Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar. Hoje será a 11ª aula. Sim, nós já tivemos 11 aulas sobre o tema. E contando as aulas que precisaram ser divididas, esse é o 11º tema. Então, talvez a gente já tenha tido 13 ou 14 aulas. E essa é a penúltima. Então, domingo que vem, com a graça do Senhor, a gente encerra a parte teórica e nós vamos para a parte prática. Então, na 11ª aula, nós vamos falar sobre 3 dons que se manifestam através da revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Nós temos usado como texto base para esse estudo 1 Coríntios. Eu quero pedir para vocês abrirem lá, que nós vamos ler de novo esse texto. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Eu vou ler esse. Vamos lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vocês lembram que a gente já estudou sobre os 5 ministérios? Então, há diversidade, há 5 operações ministeriais, mas o Senhor é o mesmo. E há diversos dons, nós estamos estudando sobre cada um deles, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, percebam que o Espírito está com a letra maiúscula, então ele fala do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos. E aí na sua Bíblia, com certeza, está espíritos com letra. E a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Nós estudamos sobre isso na semana passada. Mas um só e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, vamos lá. Palavra de sabedoria. A sabedoria vem do grego, que é Sofia. E eu sei que temos, acho que é a comunidade com mais índice de pedagogos por metro quadrado, essa comunidade. Porque, quantos pedagogos temos aqui? Ó, ali tem 2, 3. Ele é professor de música, pedagogo. A Tamires também é pedagoga? Tamires. Meu Deus, de onde eu tirei? Tamires, Jesus amado, me perdoa, Nayara. Não tem nenhuma Tamires, gente? Meu Deus. Desculpa, Nayara. Vamos trazer. A Angélica, quem mais levanta a mão? A Serro, a Valine. Quem mais que não está aqui? A Débora, a Gláucia, a Tata, que está em formação, a Kelly, a Bel, a Geisa. Gente, é muito. Quem é da área sabe que o símbolo da pedagogia é Também, eu falei. Estou aqui com a mão levantada. O símbolo é a corujinha. E aí, hoje não, nessa semana, por curiosidade, eu fui pesquisar. Por que a coruja é símbolo da sabedoria? Sabe o que eu descobri, gente? Que a deusa grega tinha uma coruja de estimação. E só por isso que é a coruja.
Eu achei que fosse falar que a coruja tem um cérebro que consegue, e é porque ela roda o pescoço, ela consegue. Não, gente, não, é só porque ela tinha uma corujinha de estimação. Ah, gente, não tem nada a ver. Eu jurava, falava, gente, porque eu sei que a maior memória é do elefante. O que a coruja tem a ver com isso? Nada. Tem olho, eu falei para você, ela tem olho grande, ela vira a cabeça, de repente ela consegue ver tudo. Tá. Não, não é. Ela tem habilidades noturnas, né? Não, era só porque é só por isso mesmo. Então não tem nada a ver com a coruja. Enfim, esse é o tipo de conhecimento que não muda nada na nossa vida, entendeu? E a gente vai entender o que é conhecimento, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Tem coisa que não vai mudar nada, tipo a coruja. Nada, não vai mudar nada. Mas a sabedoria, ela é uma habilidade carregada de sensatez, conhecimento profundo, entendimento e prudência. Uma pergunta. Vocês conhecem pessoas que têm uma inteligência elevada? Pessoas que talvez já tenham feito um teste de QI e deu ali acima da média? Isso é um nível de inteligência, capacidade intelectual. Mas pode não estar dotada do dom da sabedoria. Porque conhecimento humano não torna uma pessoa sábia. Agora, vamos lá. A pergunta inversa. Você conhece uma pessoa que talvez não tenha muita instrução, mas sempre que você precisa ou conversa com ela, ela tem palavras de sabedoria e conselhos que te orientam e fala, como eu nunca pensei nisso antes. Sim. Então, instrução, nível de conhecimento, capacidade intelectual não tem nada a ver com a manifestação do dom da sabedoria. Bora lá. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que viveram essa manifestação. E a gente tem ali. Vamos lá. Se a gente fala sabedoria na Bíblia, primeiro nome que a gente lembra. Que escreveu o Provérbios e Eclesiastes. Eu sempre falo o seguinte. Se alguém comenta comigo, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Às vezes eu começo a ler, não entendo muita coisa. Tadinho, às vezes começou pela genealogia, né? Aí números, né? Aí é meio complicado mesmo de começar a entender. Então eu sempre dou essa dica. Começa por Provérbios, porque são 31 capítulos. Você pode fazer um desafio de ler um capítulo por dia. E você vai ver que tem instrução para absolutamente tudo. Tudo na sua vida. Tudo tem instrução no livro de Provérbios. Exatamente. Então, olha, eu não sei, eu estou com uma dúvida, não sei, eu quero crescer espiritualmente, eu quero investir na minha vida espiritual e eu não sei por onde começar. Comece com Provérbios. É de fácil entendimento, vai trazer instrução para você, vai te tornar uma pessoa com certeza mais sábia e você vai aprender a lidar com muitas situações da sua vida. Então, quando a gente fala de sabedoria, a gente sempre lembra de Salomão, que inclusive os provérbios, muitos deles se tornaram ditados populares. Então, muitas vezes a gente usa algum ditado e acha que é ditado, mas não é, gente. É provérbios mesmo, é Bíblia que a gente está falando. Tem vários ditados populares que a gente acha que mas não é, foi Salomão mesmo. E aí, vamos lá. Não vamos precisar abrir, mas a história de Salomão... vamos abrir, vai. 1 Reis 4, 29. Será que eu coloquei? Será que eu anotei errado, meu Deus do céu? 1 Reis... Vamos lá, eu espero que você tenha trazido a Bíblia. E uma dica também, gente, que me ajuda muito... é anotar. Então, se você, de repente, nossa, eu assisti uma ministração ontem, mas hoje eu já não lembro de nada.
Começa com o hábito de anotar algumas coisas, algumas frases, o texto que foi ministrado, que às vezes na semana você consegue voltar lá, reler, relembrar, e é mais fácil a gente fixar alguns conhecimentos, algumas instruções. 1 Reis 4:29. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Misericórdia. Não dá para mensurar. E eu me lembrei de um dia que nós estávamos aqui nas 12 horas. Eu não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda. Mas em uma das 12 horas, eu lembro que no momento aqui de ministração, e nós estávamos com uma intensidade de oração e clamor e adoração e aquele mover, e eu lembro que o Senhor me deu uma oração que era assim: Senhor, que nós... Nossa, eu lembrei agora de manhã e eu esqueci já de novo. A mente, coração. Desatar das mentes e dos corações. E eu comecei a orar por isso. Senhor, que nós tenhamos um desatar das nossas mentes e dos nossos corações. Porque a gente fala do entendimento, de algumas coisas que deixam de acontecer por bloqueios, por medos, por receios, por lembranças, enfim. E os nossos corações que nos traem por conta das nossas emoções. E aí, eu lendo esse texto de 1 Reis, o Senhor o abençoou com sabedoria, muitíssimo entendimento e a largueza do coração. Ou seja, ele não tinha um coração restrito. Um coração, se posso dizer assim, amarrado com sentimentos e emoções. Mas ele tinha uma largueza de coração e isso trouxe a um grande entendimento, porque uma coisa está sempre ligada com a outra, né? A nossa mente e o nosso coração. E Salomão, então, desfrutou e se tornou quem ele foi. Era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, ele era um homem que foi um homem que se destacou. E a gente, quando pensa em sabedoria, a gente logo lembra de Salomão. Mas eu gostaria de destacar também em Salomão que ele foi usado para a construção do templo. Davi, seu pai, queria construir o templo, mas o Senhor falou: ok, Davi, pedido aceito, com ressalvas. Vamos construir o templo, mas quem fará isso será o seu filho e não você. E Salomão, então, recebeu todas as instruções de como isso iria acontecer, e ali ele conseguiu construir o templo. Não é esse aqui, tá? Na Avenida Celso Garcia. Não é esse, tá, gente? É outro templo de Salomão. Achei que era aquele. Ali é uma réplica, talvez muito bem feita, mas não é aquele. E aí eu lembrei também de Noé. Não precisamos ler, mas está lá em Gênesis 6, a narrativa de Noé. De um homem que recebeu uma instrução. Jefferson, por favor, volta só um pouquinho mais um. Essa frase, gente, são dons que se manifestam através da revelação. Tá? Não vamos nos esquecer. Dom que se manifesta através da revelação. Volta lá, por favor. Noé. Como que Noé ficou sabendo que ele precisava construir a arca? Deus falou. Como? Através de uma revelação. E aí, com isso, veio a instrução. E ele construiu uma arca com todas as instruções, medidas, materiais, a arquitetura, a engenharia, tudo. Noé recebeu ali uma manifestação do dom de sabedoria para a construção de uma arca. Não era simplesmente um barco. Eu não sei nem se ele tinha habilidades com madeira. Talvez não, mas ele construiu ali
uma arca. Então, ele recebeu essa manifestação do dom de sabedoria. José, em Gênesis 41. Quem lembra da história de José? Não a parte que ele foi vendido como escravo, que ele tinha túnica e foi lá. Eu queria saber quem pode falar um pouquinho sobre a outra parte. Onde se manifestou o dom de sabedoria em José? Calma aí, tem que falar no microfone. Quem falou? Revelação dos sonhos de Faraó. Interpretação dos sonhos. Calma aí, Robson, vai. Não. Você acabou de falar? Se tornou governador. E aí me complicou. Pularam pela metade. O Robson só sabe que ele se tornou governador. E o que aconteceu quando ele governou o Egito? Então, calma, gente. Tem que falar um de cada vez no microfone para sair na filmagem. Ele foi o melhor governador do Egito, porque no tempo das vacas gordas, ele guardava, acho que 30%, né, da safra, abastecia, porque no tempo da fome, o Egito todo tinha mantimento e ainda conseguiu abastecer o povo dele, ainda a família. Ele fez administração na FGV? Ele fez MBA? Estudou em Harvard? Como que José sabia? Ele é o quê? E eu até perguntei, quando que a gente vai ter aquela aula lá de administração? Vocês não esqueçam, hein, gente? Vocês não esqueçam que eu estou esperando. De administração financeira. Isso, pelo amor de Deus, tem em janeiro ainda. Como que José sabia... Primeiro, como que José soube que haveria a fome? Através da revelação. Lembram lá, né? Dons que se manifestam através da revelação. Então, houve um sonho, houve uma interpretação de que haveria fome e ele, dotado de uma sabedoria sobrenatural, fez o armazenamento e conseguiu suprir durante os 7 anos de fome. Moisés. Hã? Eu acho que esse tipo de sabedoria que é dado pelo Espírito para nós, para a gente resolver questões dificílimas. Dificílimas. Pessoas aqui que as mulheres podem sentar, porque vai sempre ouvir uma palavra de sabedoria. Por exemplo, a dona Cília. Um homem que vocês podem sentar, que você vai sempre ouvir uma palavra de sabedoria. Nelson. Temos mais mulheres e mais homens. O governador, quem mandava no Egito era Faraó. Mas quem tinha a chave e quem tinha a autoridade era José. Porque José tinha sabedoria. E hoje as empresas, se eu estiver errado, você me corrige aí, viu, Fafá? As multinacionais, elas buscam os caras que têm MBA, que têm isso, falam inglês, tem isso, mas que têm essa sabedoria para resolver problemas que são só pelo Espírito que dá. Quando você passa pela entrevista, vai preencher o currículo, sempre tem que colocar lá habilidades em resolver conflitos. Habilidade, tem que colocar, porque senão não adianta você ter uma, né, gestão de crise. Você tem que saber lidar nos momentos difíceis. Você tem que vir Eu fui fazer uma prova para trabalhar na escola e caíram 5 questões sobre conflito. O que você faria se esquecessem seu filho na escola? Enfim, sobre conflito. 5, hein, gente? Peraí, calma aí. Na Prefeitura de São Paulo, instituiu uma equipe agora de mediação de conflitos. Por conta de tantos conflitos. Precisa de muita sabedoria. Principalmente para lidar com mulher. Muitas mulheres juntas, gente. Ai, Jesus amado. Enfim, vamos pular essa parte. Também está gravando. Moisés. Quem quer falar de Moisés? Vai.
Moisés. Quem quer falar? O pai falou que Moisés ele falava 70 línguas. Tem uma coisa sobre Moisés que é incrível. Ele passou toda a infância, adolescência, juventude e a maior parte da vida adulta dele sendo instruído nas melhores escolas do Egito, porque ele vivia junto com os outros familiares do faraó. Só que ele passou 14 anos no deserto, sendo desconstruído de toda a sua intelectualidade, para ele poder ter na mente dele apenas um conhecimento, o Deus da sarça. É isso, gente. Isso. Pula para Daniel. E eu pus especificamente Moisés porque algo que me chamou a atenção também foi ele ter construído o tabernáculo em meio a um deserto, onde precisou de homens habilidosos em ouro, em madeira, em tecido, em pedras preciosas. E ali, com certeza, eles foram dotados de uma sabedoria para a construção de um tabernáculo com tamanho, genialidade, em meio a um deserto. Então, por isso também que eu citei ali Moisés. E Daniel, quem quer falar de Daniel? Não a parte da cova, tá? A outra parte. Quem quer falar de Daniel? Ou se ninguém se manifestar, eu vou chamar pelo nome Daniel. Quem quer falar de Daniel? Gilmara quer falar de Daniel? A outra parte, sem ser a parte da cova. Quem quer falar? Amém. A Elaine vai falar. Daniel, eu vejo ele como um homem de muita sabedoria, né? Ele passou por 3 reinados diferentes e foi conselheiro de todos os reis. Então, sempre ele ficava lá no cantinho dele, todas as vezes que precisava de uma gestão de crise, quem eles chamavam? O Daniel. Então, ele foi um homem de muita sabedoria, não só para a interpretação dos sonhos, mas também para a aplicação prática, porque você pode interpretar os sonhos e não saber dar a solução. Então, você tem que ter o conhecimento e a prática, né? A maioria dos políticos americanos, dos presidentes americanos, ele tinha um conselheiro. Hoje eu não sei quem é. Mas Billy Graham sempre foi o conselheiro do presidente. Sempre foi. Tem um livro dessa grossura aqui que conta a história de Billy Graham. Toda época de crise, os presidentes chamavam o Billy Graham para uma palavra de sabedoria. Vocês conheceram? Já ouviu falar do Billy Graham, né? Daniel 5:11. Vamos ler esse texto aqui. No capítulo 5, ele narra a história da mão misteriosa. Vocês lembram que eles estavam numa festa e apareceu uma mão e escreveu Taquel, menino deles, assim. Isso, Paquel, Parcinho, isso aí. Eu não, a língua, eu não sou poliglota igual a Dilson, então eu não sei falar. E aí escreveu e ele foi chamado para resolver o enigma. E aí no 5:11 diz assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Eles não sabiam distinguir qual era esse espírito, mas eles disseram que tinha sobre Daniel um espírito dos deuses santos. A gente sabe que só existe um Espírito Santo. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então, havia sobre Daniel uma manifestação de uma sabedoria além do conhecimento humano. E eu estudando sobre esse dom de sabedoria, eu queria ter me aprofundado. A gente não conseguiu ter a nossa reunião semanal essa semana, né? A gente teve alguns compromissos aí, a gente não conseguiu se reunir. Mas, lá no comecinho, vocês sabem que tudo era guiado
pelos astros, pelos céus. A posição do sol, a posição da lua, não existia calendário, não existia relógio. Tudo era regido pela posição do sol, da lua e das estrelas. A verdadeira astrologia, não isso que a gente vê hoje. E aí eu queria ter estudado para saber quem foi que ensinou eles a lerem os céus e, em cima disso, construírem algo. Essa sabedoria vem da onde? Não tem, gente, não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha professor, não tinha pedagogo. Não. É algo que só vindo do próprio Deus. E a gente começa a ver, então, desde lá de Adão, essas instruções que vêm do próprio Deus, é uma manifestação de sabedoria através de uma revelação. Bora lá, próximo. Aí, Isaías 11, eu amo esse texto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. De quem está falando? Isso é uma. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e de conselho, e de fortaleza, e do conhecimento, e do temor do Senhor. Aqui há uma profecia messiânica, né, sobre aquilo que estava por vir em relação a Jesus. E diz que ele viria do tronco de Jessé, que é a raiz de Davi. Enfim, depois vocês podem ler essa parte dessa genealogia, é bem legal de vocês entenderem lá em Mateus 1. E aí o que eu queria frisar, o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. São 7 Espíritos. A gente não tem aqui uma menorá? Tinha, quebrou. Eu tenho uma aqui, ó. Eu entendo esses 7 Espíritos como uma plenitude. Juntou tudo do próprio Deus para derramar sobre Jesus, para que ele pudesse cumprir aqui na terra o propósito. Então, tudo que vem do próprio Deus se resumiu nesses 7 Espíritos. Lógico, né, gente? Tem amor, mas enfim. Para que Jesus pudesse cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, não foram somente alguns homens que manifestaram. O próprio Jesus encarnado manifestou o dom de sabedoria. E olha que Jesus lidou com conflito, hein, gente? O que ele passou ali com os fariseus, os saduceus, o que ele teve que passar com os próprios 12, a traição, e Pedro que era inconstante, e um que era ladrão, e o outro que... Se teve uma pessoa que lidou com conflitos, que soube lidar em tempos de crise, foi Jesus. E sobre ele repousava esses 7 Espíritos, que é a plenitude do próprio Deus. E ali, por isso que eu coloquei ali o símbolo da menorá, que são os 7 Espíritos. E só uma palavra de curiosidade, que é um dos itens do templo. E ele fica 24 horas aceso, ou seja, porque o Espírito nunca pode se apagar. Enfim, é bem legal se a gente um dia estudar sobre o tabernáculo, né? É bem legal. Tudo remete a Jesus. Tudo é uma sombra daquilo que já foi feito. Vamos lá, Efésios 5,15. Quem pode ler? Efésios 5,15. Esses 3 textos vão falar sobre nós. Agora a gente vai tirar um pouco daquilo que a gente vê como exemplos na Bíblia, que talvez pareçam num mundo tão distante, e vamos trazer para uma realidade agora, uma aplicação atual. Por favor, já se preparem aí, quem vai ler Tiago 3,3, depois Provérbios 2, de 1 a 10. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios. Não como nécios, ou seja, pessoas sem sabedoria, que agem muitas vezes pela emoção, são imprudentes, mas sábios. Tiago 3,13, quem vai ler? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Alguém tem uma outra versão? Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. A inteligência está ligada muitas vezes à altivez, a sabedoria à humildade. Provérbios 2, de 1 a 10. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Então entenderás justiça, que é diferente de juízo, equidade, que é... Exatamente, que é um equilíbrio, né? Não usar 2 pesos e 2 medidas, é a gente pensar numa balança. E todas as boas veredas. Então, quando a gente busca sabedoria, a gente vai entender sobre a justiça, sobre o juízo e sobre a equidade. Olha como, se a gente usar dessas 3 coisas, sabe? Justiça, juízo, entender juízo, não fazer uso dele, porque não é nosso papel. Entender justiça, juízo e equidade, pensa nas suas relações, em todas as suas relações, marido, mulher, pai com filho, amigos, trabalho, pensa, negócios, ministério, pensa como seriam as suas relações se todos agissem com entendimento sobre justiça, juízo e equidade. Precisaria de administração de conflitos? Precisaria de administração em tempos de crise? Todos os grandes conflitos. Espera, microfone. Se a gente for pensar em relações interpessoais, todos os grandes conflitos, ou pequenos, eles sempre começam por falta de sabedoria. E eles são facilmente resolvidos quando tem uma intervenção de sabedoria. Eu estava falando aqui que na justiça hoje está se prezando muito pelas conciliações. Cada dia mais estão se criando ferramentas de conciliação. Por quê? A gestão de conflitos, a gente vê aí processos, demandas de anos a fio, justamente por falta de sabedoria. E quando entra alguém que tem a condição, porque a sabedoria eu vejo que ela está diretamente ligada a tratar com as emoções das pessoas. Porque quando a gente entra com a solução de conflitos diretamente ligada às pessoas, a gente desfaz nós de anos, porque às vezes só precisa de uma palavra. Se a gente for pensar em situações que nós vivemos, às vezes conflitos, situações que a gente está envolvido, o pessoal que trabalha com casado sabe disso. Às vezes é uma palavra. Alguém precisa vir de fora e trazer uma palavra para isso se desfazer, porque está diretamente ligado a conflitos. Percebem que talvez seja muito melhor nós buscarmos diligentemente como prata e tesouros escondidos a sabedoria do que o dom de línguas? Porque eu penso assim, ok, nós vamos fazer a parte prática, vocês vão entender. Mas a manifestação, por exemplo, do meu dom de hospitalidade, se eu não tenho a sabedoria para receber alguém, como eu vou exercer o meu dom se eu não tenho essa manifestação?
eu percebo que todos os dons, eles precisam vir dotados desse plus de sabedoria. Porque vai facilitar demais todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vivência, se nós formos dotados dessa capacidade. Pode passar, por favor. Agora vai lá, o conhecimento. É a inteligência e a compreensão. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Esse tem até uma música. É difícil ler esse versículo sem cantar, né? Tem um... Vamos lá no Isaías que vocês vão entender. Isaías 40. Vamos ler todos os textos seguidos, depois eu falo para a gente entender. Isaías 40, 13 e 14. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe se fizesse notório o caminho da ciência? É isso mesmo. Silêncio absoluto e chamem o grilo. Porque quem? Olha o 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu com uma medida do pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança? Quem? Salmo 139. Mas no 6 diz assim: tal ciência, porque ele vem falando, Senhor, ainda que uma palavra não haja na minha boca, ainda que eu fuja, ainda que por onde eu estiver, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. E no 6 diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Existem coisas que nós, humanamente falando, nunca conseguiremos explicar. A ciência, a medicina, está extremamente avançada, sim ou não? Da mesma forma que existem doenças que surgem, que a gente ouve falar que a gente nunca ouviu, eles também conseguem encontrar remédios e cura, se não a cura, o controle para a maioria, grande parte delas. Mas existe uma coisa que a medicina não consegue explicar e não consegue fazer. Quem sabe o que é? O quê? Milagre? Foi, você que falou, Regina? Milagre, você falou? Também, mas não é essa a resposta que eu queria ouvir. Tem uma coisa que a medicina não consegue fazer. O que, Lu? Reproduzir seres humanos. Eles reproduzem réplicas perfeitas, mas não são dotados do espírito da vida. Tem um texto que fala: assim como você não sabe como se formam os ossos, no ventre da que está grávida, porque é algo que não tem explicação. Tem coisa que a gente não, humanamente, nunca vai conseguir entender. Mas existe a manifestação do dom do conhecimento, que é quando, através da revelação, nós conseguimos a compreensão de algumas coisas que parecem não ter respostas. O que diz lá em Oséias 4:6 é um texto bem conhecido e muita gente usa. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído,
porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui, se a gente for pegar o conhecimento, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se a gente for pegar esse conhecimento, é a mesma raiz do conhecimento de todos esses textos aí. Ou seja, da mesma forma que existem situações que a gente não tem resposta e a gente precisa buscar isso, o Senhor manifesta o dom de conhecimento através da revelação, através do seu Espírito. Então, quantos aqui já passaram por situações que não sabiam o que fazer e, de repente, como num passe de mágica, gente, como eu não pensei nisso antes? Se eu fizer isso com isso, daí, e a coisa se resolve. Quem já teve essa experiência? E ontem, eu conversando com a Alain, a gente indo lá para o mercado, eu me lembrei de uma situação que nós vemos aqui na casa, que está ligado à sabedoria e ao conhecimento. Quando nós alugamos aqui esse espaço, nós não tínhamos nada. Nada mesmo. Só mãos, nem dinheiro, não tinha nada. Só uma enorme boa vontade de fazer isso aqui virar uma casa. Era só que a gente tinha. A gente tinha muitas boas ideias da construção dos pallets, como que ia fazer. Aqui não tinha esse teto. Mas a nossa cabecinha começou a ter ideias. Nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. Mas a gente precisava de pessoas que executassem as ideias. Quem trabalhou aqui na construção desse espaço? Thaís, Maurício, Tia Dina, eu, Erci, vou contar já. Inesquecível. O Mauro também você estava, né? O Reinaldo, não está aqui, mas o Reinaldo... Cadê o Reinaldo? Reinaldo, você está aí, Reinaldo? Você não levantou a mão, Reinaldo? Gente, porque eu nunca vi, gente, como o Reinaldo lixou pallet, pintou pallet, montou pallet. E detalhe... Não, calma, vou chegar lá. Detalhe, um dia a gente assim, gente, deixa eu contar rapidamente, porque ainda falta o último dom. E a gente vai encerrar meio-dia. A gente não sabia como fazer. A gente foi na igreja do pastor Marcos, pegamos algumas ideias. Da hora, pallet. Olhamos no YouTube, porque depois do Google, o YouTube é nosso melhor amigo, né? Para ensinar a fazer as coisas. Aí, como vai fazer? Faz assim, aqui, assim, a gente faz assim, lá. Aí, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalhava, né? Continua trabalhando. Então, a gente vinha para cá toda noite e todo domingo. Aí, a gente passava o domingo aqui, pintando, construindo, fazendo almofada e fazia de tudo. Você pode imaginar que foi feito pelas nossas mãos. E aí a gente fazia almoço, macarrão com linguiça, e comia e continuava trabalhando o domingo inteiro. Era uma festa, uma alegria nossos dias. Era bem legal. E aí um dia, eu não lembro se foi de dia de semana, ou acho que foi num dia de semana. A gente chegou aqui e os meninos todos felizes, sentados assim, balançando o pé, tipo, olha, vem ver o que a gente fez, a gente conseguiu fazer. Aí entrou, né, as mulheres. Aí a gente entrou assim, olhou, a cara deles ali, de feliz, assim, ai, que lindo que a gente fez. Eles tinham feito pallet, só que invertido. Onde senta é onde encosta, e onde encosta é onde senta. Aí a gente olhou. O encosto vinha aqui e as pernas não coisavam. Aí as perninhas balançavam assim, a gente ficou olhando. Eu não sei, alguma coisa errada não está certa aí.
Aí, mas a gente... Aí, coitados, eles passaram o dia construindo isso aí e tá tudo errado. E agora? E agora que alguém vai ter que falar para eles que tá errado. Aí... Gente, então, deixa eu falar. Não dava, gente. A gente vai ter que desmontar tudo, gente. E cortar aqui, a parte aqui, ó. É mulher, né? Mulher é muito sábia. Aí a gente... Aí, ok. Aí eles, com todo o amor do mundo, desmontaram e fizeram. Aí tá aí assim, ó, bonitinho, igual vocês estão sentados. Só não tinha essas almofadas top aí, mas... Tá, ficou bom, não ficou bom? Aí, ó, e aí, ok. Aí tinha que montar, gente, um negócio para pôr a bateria. Aí, como vai montar isso? E assim, ó, profissão do Reinaldo. Não é marceneiro. Ah, o Paulinho era. Vamos dar um... Ah, o Paulinho não era, é verdade. A Rive nem era da casa. Tá vendo? Era para ter vindo antes. Não precisava ter passado por tudo isso. Aí, ó, não é nem marceneiro, nem vidraceiro. Nem serralheiro, nem engenheiro. Maurício. Quem mais que fez isso aqui? João da Rosana, bombeiro. Pelo menos quando se machucava, alguém tinha que ajudar. O Jonas. Mas, enfim, um dia eles apareceram com essas partes aqui de vidro. Aí ficava assim, ó. É sério, eles ficavam assim, ó. Com os vidros, não. Eu estava aqui, não. Estava lá no chão, lá da sala. Isso. Aí ficou uma roda aqui, assim, ó. Olhando para o nada. Eles estavam todos na caixinha do nada nessa hora. Eu acho que imaginando como nós vamos construir. E ficaram assim, por minutos e minutos, talvez até uma hora. Silêncio. E a gente ali só olhando. Meu Deus. Enfim, aí uma hora eles falaram, vamos lá. Eu não sei como. Tem explicação? Prumo, gente. Porque vidro não tem como. Ou você põe certo ou não põe. Enfim, eles construíram um aquário para a bateria. E aí, sempre que eu penso nesses dons, eu lembro desses meninos construindo esse negócio. Porque habilidade, capacidade humana de conhecimento, ninguém tinha. Mas eles foram divinamente inspirados e construíram o aquário, gente. Nunca derrubou, nunca caiu. E assim, gente, aí você pensa, as habilidades, não tem como. Até a Thaís, habilidosa, Thaís, foi colocar o quadro ali, ó. Nunca tirem o quadro do lugar, tá? Nunca tirem. Entendeu o quê? Só tinha que furar um prego, um parafuso. Thaís, a casa vai fazer 40 anos e você será lembrada. E ela acertou justo o quê? Faltando um dia para a inauguração. Um dia à noite. O que a Thaís acerta? Aí vocês imaginam o que virou aqui. Fomos todos banhados no espírito. Gente, mas foi bom. Foi bom. Então, eu comecei a lembrar aí de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Que parece que é uma coisa, uau, meu Deus, eu preciso ler as estrelas. Não precisa, que já tem gente que faz isso e a gente não precisa, tem relógio. Tem calendário. Não precisa mais ler as estrelas, nem os astros. Mas nós já vivemos experiências da manifestação do dom de sabedoria e de conhecimento. Bora lá, o próximo. Alguns exemplos bíblicos. João 4,4 fala da mulher samaritana. Jesus foi buscar água. Alguém falou sobre essa história em alguma ministração esses dias. Foi o Nilson. O Nilson Júnior. E ali o Senhor trouxe uma palavra de conhecimento sobre que ela já tinha tido 5 maridos e o marido que ela tinha não era dela.
debaixo de uma revelação. Ananias e Safira. Quem conhece essa história? Atos 5:1. Quem conhece a história de Ananias e Safira e pode falar? Quer falar? Ah, gente, alguém fala, vai, para não ficar falando. Espera aí. O Espírito de Deus trouxe o discernimento, né? O conhecimento do que estava no coração de Ananias e Safira, que eles tinham a intenção de enganar. Por quê? Fala aí, rapidinho. Por que o quê? Por que eles enganaram? Então, é porque estava havendo uma prática voluntária no coração das pessoas de darem tudo o que tinham para que a igreja pudesse ser suprida e os novos convertidos. E aí eles quiseram se fazer de bonitos e venderam uma propriedade e levaram só uma parte. E aí quereram se passar por também bonzinhos na frente de todo mundo, né? O problema é ter mentido. Exatamente. Eles combinaram em casa dizendo o seguinte, tipo, vendemos por 100 mil. Só que a gente só vai dar 50. Só que se perguntar para você quanto foi, você fala, foi 50. E mentiram. E morreram. Queimados no chão. Aí, antes de que acontecesse, os discípulos, quando eles entraram, já olharam e... tem engano nesse coração. E quem trouxe essa revelação? O Espírito Santo. Então, trouxe um conhecimento de algo que estava enganoso no coração e ok. Aí, depois, quem quiser ler a história de novo, mas os dois caíram mortos e... ali. E aí, José, pai de Jesus. Mateus 1:20. Quem sabe? Essa história também é simples, né? De José. Mas eu vou ler só esse versículo rapidinho. Para entender um tipo de manifestação desse dom. Mateus 1:20 diz assim: e projetando ele, porque o anjo tinha aparecido a Maria e tinha dito que ela tinha sido escolhida para gerar Jesus. Só que Maria não era casada e ela pensou, como eu vou gerar um filho se eu não tenho relacionamento com meu marido? E aí, para não acontecer de ela ser julgada e exposta como uma mulher de práticas mundanas, pecaminosas, o anjo diz assim no 20, projetando ele isso, porque José ficou, meu Deus, e agora? Como vai ser? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Para Maria foi o próprio anjo, para José foi um sonho. Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, aqui fala de uma manifestação, de uma forma de manifestação desse dom, que também pode ser através de sonhos. Tudo que eu sonho é uma revelação? Mas algumas coisas que eu sonho pode ser Deus querendo falar? Então, a gente precisa saber do quê? Saber discernir. Bora lá, o último. Discernimento de espírito. Atos 8, 9 e 24. Atos 8, 9, de 9 a 24. Eu não vou ler. Deixa eu ver se precisa ler mesmo. Precisa, porque tem uma historinha ali, e ali eu destaquei alguns versículos. Vou ler rapidamente. Atos 8, de 9 a 24. Diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, Filipe é um dos discípulos apóstolos, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Então, havia um homem, Simão, que não era o Pedro, era outro Simão, que exercia as artes mágicas, mas Filipe estava pregando sobre o reino de Deus e batizando as pessoas. 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe.
Ou seja, creu, se batizou, aparentemente, um novo convertido, um novo discípulo. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois... Vai até onde mesmo? 24. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Já tinha acontecido a manifestação lá de Atos 2. Porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas lhe disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, se porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, pois, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então, essa narrativa já dá para entender bastante coisa. Então, vamos lá no 20. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. No 21, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E no 23, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então, nessa passagem, existem 3 manifestações. O discernimento, a exortação e a palavra de conhecimento. Lembra que nós falamos aqui que todo dom ele vem para 3 coisas. De a mais alto. Vamos todo mundo junto. Edificar, exortar e consolar. Todo dom tem um fim, esse fim proveitoso. E aí, nessa narrativa, a gente vê a manifestação do discernimento, porque ele entendeu o que estava sobre o coração de Simão. Ele exortou, deu uma instrução, ou seja, ora, pede perdão, porque ele vai te perdoar e você vai sair dessa... No 23 fala, desse fel de amargura. Então, ele entendeu, ele conheceu o coração de Simão. E aí, Atos 13, 4 a 12. Saulo e Barnabé pregaram em Chipre. No 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Conhecem alguma história de alguém que você fala de Jesus, alguém que você fala da palavra, você vê que a pessoa, existe nela um interesse, mas sempre tem alguém que aparece para acabar com aquilo que você está construindo? Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça,
não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então Paulo teve um discernimento sobre a situação que estava acontecendo. Alguém que ele estava investindo na vida, e ele entendeu, ele teve esse discernimento de que aquilo que ele estava tentando construir, alguém enganador, filho do diabo, instruído e usado pelo reino das trevas, estava impedindo que aquela pessoa tivesse um entendimento e a compreensão das coisas de Deus. Então ele repreendeu, a pessoa ficou por um tempo sem ver. Exatamente. E é engraçado que Paulo lançou sobre ele aquilo que ele já tinha vivido. Porque Paulo, no encontro com Jesus, teve essa mesma manifestação física, que foi a cegueira. Então, ele discerniu o espírito que estava sondando a vida desse Bar Jesus aqui, que eu esqueci, como que chama o nome dele? Elimas. E o repreendeu, e ali houve salvação e entrega genuína. Atos 16 é rapidinho, de 16 a 18, só 2 versículos. Atos 16, de 16 a 18, só um pouquinho para frente. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Escuta. A moça, no 17, diz assim: o que ela gritava? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falou alguma mentira? Ela denegriu a imagem de Paulo? Mas o que ela disse como eu vou dizer a expressão? Era o quê? Vinha de Deus, aquilo que eu queria dizer assim, promovia um sentimento. Não, porque ela estava ligada no Espírito de Deus. O que a gente aprende com isso? Tudo que nós ouvimos, parecendo ser de Deus, é de Deus? Não tem aquele ditado? Nem tudo que reluz. E como que nós vamos conseguir diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus? Discernindo o Espírito que está sobre ela, se movimentando sobre ela. Passa para frente, por favor. Todo o que há no mundo espiritual é tão real quanto o que nós vemos no mundo natural. Às vezes é difícil a gente compreender porque os nossos olhos físicos não veem. Mas tudo o que acontece neste momento que está acontecendo no mundo espiritual e não é lá na região celestial, é aqui também, é tão real quanto você me ouve e você me vê. E vice-versa. E nós somos um ser dividido em 3. Nós somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Talvez você tenha sempre ouvido dizer que você é um corpo que tem um espírito e uma alma. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, o nosso espírito é o que realmente faz essa conexão
com o espírito, com o mundo espiritual. Não tem como. Gente, parece que é uma coisa meio, como diz assim, mística, mas é o real. E o nosso espírito, porque nós somos espírito, o nosso espírito, ele precisa sempre de uma conexão. Quem já fez Casados para Sempre já aprendeu que não existe semente neutra. Ou é bornal de Deus ou é bornal de Satanás. É a mesma coisa. Não existe lugar neutro, zona neutra no mundo espiritual. Ou o seu espírito está ligado ao reino da luz ou está ligado ao reino das trevas. Não existe uma zona neutra. A questão é, se o seu espírito, se você está ligado ao Espírito Santo, nós facilmente teremos a capacidade de discernir, entender e compreender as coisas espirituais assim como elas são, assim como elas acontecem. Se o nosso espírito está conectado com espíritos das trevas, facilmente seremos ou usados ou enganados. Fato. E não é porque eu sou uma pessoa cristã que o meu espírito nunca vai estar ligado com a coisa ruim. Como diz a Tata, com o pé para trás. Porque o correto, como a palavra sempre nos instrui, é que nós sempre alimentemos o nosso espírito. Porque é ele que nos fortalece, não é o nosso corpo. Mas, se nós deixamos o nosso espírito sem essa conexão com o Espírito Santo, não teremos o discernimento e facilmente poderemos ser enganados. Então, 1 João 4, de 1 a 5. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Com certeza, há espírito que não é. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Ele não vai vir, ele já está. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Até o 5, né? Sim. E agora, 1 Tessalonicenses, volta lá um pouquinho. 5, de 16 a 23. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extingais ou desprezais o Espírito. Não desprezais as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. E a paz de Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu ouvi um exemplo que eu gravei e eu uso até hoje. Existe lá nos Estados Unidos uma pessoa que ela é especialista e assim, ele dá curso para vários outros países. Ele é especialista em identificar dólares falsos. E aí um dia perguntaram qual era o segredo
dele conseguir identificar com tanta facilidade as melhores cópias, réplicas dos dólares. Sabe qual foi a resposta? Conhecer plenamente o verdadeiro. Então, se a gente conhece plenamente o verdadeiro, tudo o que for falso será denunciado. E aí eu brinquei, né? Esse dia a gente pintou a nossa sala. Aí eu falei, ai, gente, a sala ficou tão bonitinha, mas aí agora meu quarto está tão feio. A Laine falou, é assim mesmo. O bonito denuncia o feio. Eu falei, e agora? Agora vou ter que pintar o meu quarto. E é assim, o verdadeiro denuncia o falso. A gente não precisa ficar estudando o falso. Basta você se aperfeiçoar e se especializar no que é verdadeiro. Porque o falso, automaticamente, vai ser denunciado. E uma coisa muito importante, nós estamos falando sobre um espírito de engano, de mentira, o que seja. Nós não estamos falando de pessoas. Então, nunca teremos o direito de julgar a pessoa, mas de confrontar o espírito que está influenciando a vida dela. E sempre um confronto debaixo de uma palavra. Lembrando que, primeiro, a gente ama. Então, nunca um confronto vai vir banhado de falta de amor. Porque isso aí já tem outro nome e a gente já tem que ter outra ministração. Sempre que houver um entendimento de que existe uma influência de algum espírito que não seja de Deus, o confronto precisa vir banhado em amor, certo? Para que alcance aqueles 3 propósitos. Edifica. E só a Alain que entendeu, a Alain e o Adilson. Quais os propósitos? Isso, o último, para acabar a frase. Relembrando, esses 3 dons são dons que se manifestam através da revelação, que cumprem um propósito através da execução, ou seja, da aplicação na funcionalidade dos ofícios e outros tantos dons que nós estamos aprendendo. E no domingo que vem teremos a nossa última aula. Amém? Glória a Deus. Está pronto aí o vídeo aí, o Jefferson? Queria que você prestasse atenção nesse vídeo aqui. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Misericórdia verdadeira irão adiante do seu trono. Ok? Presta atenção. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se da incontaminidade do mundo. E o último texto. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este meu nome, por esse discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o galardão. Por que eu estou lendo todos esses textos aqui? O funcionamento e justiça na terra depende de nós. Então, quando nós vamos no mercado, quando nós vamos à rua, quando nós damos um alimento, quando nós falamos de Jesus, quando nós resgatamos, isso é um funcionamento da igreja, é um funcionamento da casa. Mas a casa também funciona de outras formas, onde famílias são restauradas, amém? Onde crianças que são dos nossos dias de hoje, quando chegam aqui, são libertas, são curadas, há um direcionamento de princípios cristãos. Então a casa ela funciona de várias maneiras, ok? Que às vezes nós falamos muito de justiça social e esquecemos que a casa é um completo, são várias coisas. Então eu gravei 3 vídeos aqui rapidinho, que eu acredito que pessoas não conhecem esses 3 jovens aqui. Pode pôr. Sou Brasileiro Siqueira Filho, sou ex-morador de rua. Quantos anos você tem, seu brasileiro? Álcool, tenho 54 anos.
Estava morando na rua e um pastor entregava marmita lá e perguntou se eu queria ajuda. Quem era o pastor? Pastor Ferreira. Pastor Ferreira. Aí me trouxe para cá, estou aqui há 7 meses aqui e estou me sentindo bem, né? Por causa dos vícios do álcool, né? E peguei muita doença, cheguei aqui na cadeira de roda, hoje graças a Deus estou andando, minhas pernas estão boas. Eu agradeço muito esta casa, agradeço ao pastor Adilson, o Mauro, a todos os colaboradores e que eu tenho uma nova vida daqui em diante, né? Seguir em frente, ter a minha família, reconquistar minha família, né? Porque perdi, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Hoje sou um homem, graças a Deus, livre do vício e tenho fé em Deus que eu vou continuar nesse caminho e que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Viu? Amém. Deus abençoe, viu? Eu sou Jurandir Lopes Machado, tenho 58 anos, vou fazer 59, 5 de outubro. E fui alcoólatra, bebia muito, já tive serviço muito bom na vida, mas não soube dar valor. O senhor trabalhou com o que, senhor? Trabalhei, Seu Jurandir? fui maloteiro do Banco do Brasil. Sim. Ganhei um prêmio muito grande na Telecena. Conheci o Silvio Santos, empresário, peguei 237.500 cruzeiros, era cruzeiro, dava 70 mil cruzeiros por mês só de juros. Um mês de juros eu comprei um terreno, 10 por 43. Como meu irmão é pedreiro, ele fez para mim 3 casas no mesmo terreno. Mas no vício da bebida consegui perder tudo. Vendi o terreno, fiquei sem casa, sem carro. Se não fosse a força dos meus irmãos, eu não estaria aqui. Que eles fizeram para mim vir numa casa de recuperação. Graças a Deus, estou aqui com 4 meses e pretendo ficar mais tempo e se recuperando cada vez mais e ver se eu consigo recuperar tudo que eu perdi. Minha família também são evangélicos e eles nem acreditam, nem estão acreditando que eu poderia ter largado da bebida. O senhor está bem? Muito bem aqui e pretendo ficar mais aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Então, quando você vai ao mercado, quando você doa, quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui, você faz parte disso aqui. Você faz parte. Quando você vai lá toda semana, passa no pedágio, gasta dinheiro com gasolina, vai lá, você faz parte dessa recuperação. E cada um ali é uma história de vida. E atrás deles umas famílias. Eu vou colocar o seu... Ele eu acho que é o mais antigo que está lá. Eu acredito que se não tiver casa de recuperação, ele não tem para onde ir. Põe ele aí. Boa noite, meu nome é Oswaldo da Silva, ex-morador de rua, com vício do álcool e cigarro. Hoje estou com 1 ano e 2 meses aqui na clínica para recuperar do álcool, da bebida, né? Estou sentindo bem, graças a Deus, por Deus me tirar da onde me tirou. Hoje estou muito grato. E não tenho planos não, só confiando no amor de Deus. Deus sabe a hora certa para mim, quando me conduzir nos caminhos. Deus abençoe as famílias, o pessoal que me acolheram através de Deus. Eu estou muito grato por tudo. Glória a Deus. Amém, gente? Pode aplaudir ao Senhor? Ganhei 70 mil cruzeiros. Conheci Silvio Santos. E agora ele está ali. Amém?